Você já percebeu preconceito contra idosos em academias? Da própria classe profissional. E aí é pior, porque nós, como profissionais, nós precisamos deixar o que a gente pensa de lado e atender aquela pessoa como indivíduo que procura a saúde, independente da opção sexual, independente do biotipo físico dela, ela está ali contando com a nossa ajuda, precisando do nosso acolhimento e não do nosso julgamento. Mas muitas vezes, eu já fui coordenadora de academia e das maiores da cidade. Então, eu via muita resistência em alguns professores de quebrar as próprias crenças limitantes, de realmente ser um ser humano, estar ali para o ser humano, sem julgamento, mas essa questão de acolher a dor daquela pessoa, e não simplesmente julgar pelaquela fachada ou por aqueles quilos extras ou pelo comportamento da pessoa. Então, eu vejo isso até mesmo dos alunos que frequentam, às vezes, a academia, comentários que a gente fala desnecessários, né? E isso nos mostra quanto as pessoas ainda precisam evoluir como ser humano. Por que é que eu estou te perguntando isso? Porque você deve ter acompanhado também o caso daquela estudante de biomedicina. Ela foi vítima de comentários maldosos de três colegas de escola. Ela se matriculou aos 45 anos para estudar biomedicina em Bauru. E essas três desmioladas fizeram uma postagem assim, tirando onda, né? Tirando sarro dessa moça, que ela devia estar aposentada, que ela devia estar em casa, faculdade não é lugar para velho e tal. Bom, duas coisas chamam a atenção. Primeiro que o etarismo, né? Que é o preconceito contra idosos, não é algo novo, mas deve ser combatido. Eu acabei de escrever um artigo que será publicado amanhã aqui no Farol sobre esse tema, chamando atenção para um outro fato também. Quer dizer, você está nessa faixa de idade também dos 40 anos. Considerar alguém com 40 anos como idoso é uma coisa que eu nunca tinha visto. É uma conceituação que eu nunca tinha assistido, acompanhado. Então, a questão é essa. Eu acho o seguinte, Leilani, agora falando, um papo mais filosófico aqui. Hoje se discute tantas minorias, né? Vamos atender os indígenas, as etnias, ou não sei o quê. E ninguém defende os idosos, Leilani. E não é uma minoria. A cada ano nós teremos mais idosos no mundo, e particularmente aqui no Brasil também. Então, discutir direito do idoso é algo que eu acho fundamental para que a nossa sociedade melhore como um todo, Leilani. Como um todo. E é cultural, isso precisa ser realmente reavaliado, essas condutas, realmente. Porque parece que o idoso já não serve para nada, né? Deixa lá no canto, ele já viveu o que tinha que viver. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui, isso tem mais de 10 anos, eu fui para a Disney, eu observei nos Estados Unidos, Roberto, e aquilo me impactou, porque eu observei pessoas, uma loja Ralph Lauren, com idoso, muito idoso, e trabalhando todo de terno, gravata social, dobrando as peças na sua velocidade e sendo respeitado por todos ali na loja, como hierarquia, como uma pessoa que pode nos ensinar muito na vida. Eu sempre digo ao meu filho: ouça os idosos, filho, porque eles estão vulneráveis na locomoção, na parte física, mas o que eles já viram, já vivenciaram, é uma escola para você. Conversa com a Bisa, eu falo para o meu filho: conversa com a Bisa, pergunta como foi a infância dela. Ela já passou por guerras, filho, aqui no Brasil. Ela lembra de momentos de guerra no mundo. Pergunta para ela, filho. Então, eu sempre faço com que ele pense o quanto o idoso ele não é um ser descartável. E porque, ou já foi muito, já viveu muito, está na hora de morrer, entendeu? E observei isso nos Estados Unidos, o quanto os idosos estavam dentro da Disney, no maior parque aí do mundo, e o quanto eles estavam sendo utilizados para o trabalho e respeitados na sua idade. Isso me chamou muito a atenção, e isso já tem mais de 10 anos. Então, eu falei: olha essa inclusão do idoso no mercado de trabalho, fazendo com que ele se sinta útil. Porque o que eu percebo? As pessoas já têm culturalmente aquela coisa assim: vou me aposentar, vou sentar e vou ficar, e vou esperar a morte chegar. E muitas das pessoas não treinam mais, não querem se mover, não querem sonhar, e é um momento da vida onde a gente está mais tranquilo,
está aposentado e pode viver uma nova etapa da vida. Mas ainda precisamos sim educar a própria família, que o idoso não é um estorvo. Ele tem a sua vulnerabilidade, ele tem toda a degeneração, sim, física, mas se ele tiver um cuidado, se ele tiver esse cuidado da família também, de incluir esse idoso, de estar olhando para as necessidades dele e não simplesmente deixá-lo de lado, ele se sente visto. Porque senão ele mesmo vai se sentindo assim, ninguém quer falar mais comigo. E eu fico triste quando postam situações de família que todo mundo está no celular e o idoso está ali, sentadinho no sofá. Vamos visitar a vovó. Vai todo mundo com o aparelho eletrônico e ninguém conversa com a vovó. A vovó está lá sentada e todo mundo no seu celular. Então eu falo, gente, e se tem uma coisa que eu sempre gostei de conversar com a minha avó. Vó, você lembra de tal coisa? Vó, como é que era no seu tempo? Como é que foi quando você era criança? Porque também eu estou resgatando memórias dela. E ela agora está numa fase de esquecimento, então é importante isso. Ela de trazer alguma emoção para que a pessoa se conecte, porque ela vai realmente perdendo, já está com índice aumentado de sarcopenia, já é um idoso que tem várias crenças que é difícil mudar, principalmente por exercício físico. Na cabeça dela, exercício físico não precisa. Minha mãe nunca fez. Ela fala assim, quando eu falo, você bebeu água? A minha mãe também não bebia, e tem que colocar a goela abaixo, senão não faz. Agora, os idosos, hoje, Roberto, eu quero envelhecer treinando. Eu quero envelhecer correndo, malhando, puxando ferro. Observa nas academias hoje a mulher de 60 anos. A mulher não chegava aos 60 anos, lembra disso? Então, olha como a gente mudou muita coisa. E olha quanto a gente precisa ainda evoluir para entender o lugar do idoso e saber adequá-lo à situação. E poder ajudar, contribuir com amor, com carinho, e não simplesmente descartá-lo como uma pessoa que já foi muito usada e agora não tem serventia. Eu acho que tudo começa também, Lilani, aqui em Limeira nós tivemos uma polêmica tempos atrás, que é a questão da passagem de ônibus mais barata para quem tem 60 anos e não 65, como acontece em algumas cidades. Mas eu acho que é lógico, tem que ter uma definição de idoso, né? Mas eu acho, assim como tudo muda, achar que uma pessoa é idosa com 60 anos, eu acho um pouco incompatível, viu? Honestamente. 60 anos, como eu falei. Tem mulheres na academia com 60 anos que mulher de 40 não está com o vigor físico que ela está. Por isso que eu falo, não é nem a questão da idade, né? Então, nós temos que avaliar realmente as condições físicas dessa pessoa. Mas o idoso assusta, né? Quando a gente ganha aquele cartão do idoso. Daí a gente fala, oba, agora eu posso estacionar na vaga de idoso, agora eu posso andar de... Minha mãe brincou com essa situação, agora eu posso parar aqui, agora eu posso andar de ônibus, agora eu tenho metade dos ingressos. Mas eu acho importante, não é nem considerar aquela pessoa idosa, mas os benefícios que ela pode agora usufruir, sim, de um momento da vida dela, para que ela possa ter alguma vantagem e poder usufruir desse momento, mas poder investir mais nela. A questão do fato de você conseguir pagar menos em alguma situação, ou a vaga para o idoso, é para facilitar a vida da pessoa, porque eu acredito que ela já se esforçou, ela já viveu, ela já criou os filhos, ela já fez muito, muito pela família. Então eu acredito que a gente tem que imaginar, não porque eu estou velha, mas é que agora eu mereço ser bem tratada. Então, eu mereço ter uma vaga especial, mas poderia mudar esse idoso. Como que a gente poderia chamar isso? Tem que mudar, porque o idoso parece ofensivo, né, Roberto? Mas Exatamente. eu mereço ter uma regalia, eu mereço ter um cuidado extra, porque eu já fiz muito por todos, pela família, pela sociedade. Porque, olha só, você pretende parar de trabalhar? Você É. ainda está oferecendo informação, está com o Farol de Limeira, sempre inovando, sempre criando. Eu falo que eu não quero parar de me movimentar, de me comunicar. Eu vou parar quando eu morrer. Mas eu acredito que a gente poderia estar mudando, não é essa questão de idoso. Tem que mudar esse nome, tem que mudar esse conceito, né, para um merecimento, para que eu olhe para isso como um prêmio e não como uma desclassificação da minha vitalidade.
Então quer dizer que você quer se transformar numa vovó fitness, isso sim, né? Já estou Ah, vendo eu tudo. quero, e bem É. gostosa, viu? Bem bonitona mesmo. Aquela vovó de parar o semáforo para passar na faixa de idoso. Ai, ai. Bacana, bacana. Não, é isso aí. E você sabe, olha, uma última observação, né? Essas meninas chamaram essa moça de idosa, ela tem 44 para 45 anos, né? Provavelmente é a idade dos Nossa, pais então eu dessas sou mais jovens, né? idosa. Pois é, mas provavelmente então é a idade dos pais dessas jovens, né? Ou seja, os pais delas muito provavelmente ainda trabalham para manter curso de biomedicina lá em Bauru, então ela tem os idosos ainda trabalhando e falam que a menina tinha que estar aposentada. Você vê que incoerente? Mas eu acho que isso é muito mais um recalque. E eu olho para isso como quando Pedro diz de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo, né, Roberto? Então, quando existe esse tipo de ataque, eu mais conheço a pessoa ali, o remetente, entendeu? Quem é que está, de onde está saindo isso? Olha para essa pessoa, essa crítica, está dizendo muito mais dela. É algo que ela precisa olhar para dentro. É um julgamento ali que falta dentro dela, algo ali que aquela pessoa está apontando, uma falha dentro dela, que ela precisa olhar para isso e melhorar esse conceito, esse julgamento. Porque eu lembro que no meu tempo de faculdade, eu tinha uma pessoa considerada idosa, era o vovô da turma, o Vanderlei Dionísio, ele era o prefeito de Piracicaba. E eu tive o privilégio de ter uma pessoa dessa dentro da nossa sala de aula. A molecada, 18, 20 anos, e tendo ali com a gente o prefeito de Piracicaba, era muito legal isso. Então, é muito interessante essa troca, a maturidade que ele tinha, as dificuldades que ele tinha durante as aulas práticas, porque olhando para ele, a gente ia enfrentar pessoas, alunos dessa forma, com essas dificuldades. Gente, é um aprendizado muito grande, é muito legal essa troca de conhecimento, de informação, de intelectualidade mesmo. Então, é mudar o ponto de vista. É mudar um pouco e olhar um pouco mais para dentro. Por que eu estou me incomodando com aquela pessoa que está estudando com 45 anos? Que deveria ser uma coisa normal. Tem países que as mulheres param para a maternidade, ganham até bolsa para cuidar dos próprios filhos, porque para o país isso é muito importante, porque nós sabemos o quanto é importante os pais estarem presentes na educação de seus filhos, para depois ela voltar para o mercado de trabalho. Então, os países ajudam como uma bonificação para essas mulheres, que sabem o que elas estão contribuindo para a cidadania, para esse cidadão daquele país, daquela cidade, daquele estado. Agora, infelizmente, culturalmente, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura. Né? Então, a mulher ela está delegando muito mais a educação dos seus filhos para as escolas, tendo que trabalhar, porque ela fala que se ela não trabalhar agora, não se tornar uma workaholic, depois o tempo passa, e ela já não se sente, então, ela já se sente insegura a ponto de perder o emprego. Então, olha só, abre mão da maternidade, abre mão de estar com seus filhos, de verem os primeiros passos, de poder estar na melhor fase, a mais importante, que é o primeiro setênio do teu filho. Muitas mulheres estão deixando de vivenciar, de estar nutrindo o teu filho. E o que está acontecendo? Crianças com ansiedade, crianças já com depressão, TDAH, todo mundo aí com transtorno de ansiedade, né? Então, assim, olha só quantas coisas, né? Nós teríamos que mudar numa constituição aí, né? Nas leis, para melhorar realmente, para melhorar para as mães, para o idoso. Então, eu vejo isso como necessidades aí do Brasil, da gente mudar como ser humano mesmo. Boa sorte, então, bom trabalho e muito obrigado mais uma vez, Elani, pela contribuição. Eu que agradeço, gente.